quero dizer uma coisa para você, Lindeus, aqui. Eu sei que às vezes você fica aí ouvindo várias pessoas falando de comunicações, falando de comunicação com Jesus, com Deus, e Deus me chamou, e Deus falou, e aí às vezes você fica pensando assim, caramba, eu não consigo ver nada, eu não consigo sentir nada, eu não consigo isso, aquilo, outro, nada, e entra na coisa da comparação. E aí eu quero dizer para você, a primeira coisa é que Deus não ama mais um e menos outro. Deus não escolhe com quem falar. Deus fala e Jesus fala, e todos os filhos dele que estão aí trabalhando num plano sutil para nos auxiliar, eles não escolhem com quem falar, eles falam com quem está aberto para ouvir. Então, como é que você começa a perceber que você é um canal e você começa, na verdade, a trazer com uma clareza maior essa comunicação? Quando você está conectada com você. Não tem como a gente ser canal se a gente não permite que essa água nos atravesse. É preciso que você pare e você silencie, porque a gente tem uma mania, e eu falo a gente porque eu era muito assim e ainda sou, e eu me chamo muito de volta quando eu me percebo assim. A gente fala demais, a gente fala muito, a gente quer muito, a gente pede muito, a gente fica falando, porque a gente fica só querendo ouvir a própria voz e a gente não para escutar. E no nosso trabalho, principalmente como terapeuta, como facilitadora de caminho, uma das ferramentas mais importantes que a gente precisa fazer é desenvolver uma escuta. E essa escuta, a gente começa, esse treinamento do desenvolvimento da escuta, ela começa com a gente. Escutando quem nós somos, escutando o que vem do nosso coração, escutando o nosso corpo em primeiro lugar. A gente negligencia muito o corpo. Vocês terapeutas, vocês caminham muito nessa coisa do campo sutil e querendo ouvir e ouvir a intuição, e vocês esquecem que o seu grande aparelho de conexão com a alma, com os corpos sutis, é o seu corpo. O seu corpo, ele tem uma camada sensorial extremamente potente, que vai do teu couro cabeludo à planta dos teus pés. Nossa pele é um grande manto sensorial que troca informação de forma interdinâmica a cada milésimo de segundo. São milhões e milhões de informações que são trocadas. Só que a gente não percebe, porque a gente não está atenta, a gente não está desperta. Então é muito importante que você esteja desperta no seu caminhar, para que você possa escutar esta voz, para que você possa escutar essas informações. Cale um pouco mais a boca e abra mais os teus ouvidos. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa. Tudo que tem no nosso corpo, ele tem uma função. E quando a gente usa cada um desses equipamentos, porque são vários equipamentos acoplados nesse grande sistema chamado corpo, quando a gente utiliza cada um desses equipamentos de forma correta, a gente potencializa esse nosso sistema. Nós nos potencializamos a favor de nós mesmas. Então se calem. Antes de pedir, escuta, porque na grande parte das vezes aquilo que você vai pedir, Deus, que é o Senhor de todas as coisas, porque nada acontece sem a permissão dele, ele já te deu. Só que você não percebeu. E às vezes ele já te respondeu a tua pergunta e às vezes a resposta é não. Às vezes é um não permanente, às vezes é um não temporário, porque ele te conhece, ele sabe que você não está pronta. Então assim, você precisa se treinar. Você vai perceber que ele fala com você, ele sempre falou com você e ele vai falar com você cada vez mais. Então, se cuide, se olhe, se perceba, se escute, se torne cada vez mais um canal limpo para que Deus passe através de você, para que Jesus, que é o caminho,
Quando você ouvir essa frase, Jesus é o caminho, ele é o único caminho. Por que Jesus é o único caminho? Porque ele é o único que conhece a face de Deus. Ele é o único que esteve aqui entre nós e viveu como nós, de forma potente, esteve entre nós, e ele é o nosso pastor. Então, é ele que vai ajudar, e claro, a sua guiança, a sua povaria vai te ajudar nessa conexão. Ele é um outro estágio de conexão espiritual, sem dúvida nenhuma ele é. Então, mas ele não seleciona, tá? Se selecione, se candidate a se conectar com ele. Ele tá aberto para quem quiser. Ele convoca milhões e milhões todos os dias. Mas desses milhões e milhões que ele convoca todos os dias, grande parte, 99,9% diz não. Porque andar com ele precisa de coragem. Porque precisa de coragem para viver. E quando eu falo de coragem para viver, eu tô falando de viver de verdade. E para viver de verdade, a gente precisa desapegar, a gente precisa confiar, a gente precisa se amar muito. A gente precisa sentir o amor de Deus nos atravessar e confiar nessa mão que nos cuida. A gente precisa parar de ser arrogante, passar a ser um pouco mais humilde. A gente precisa parar de querer controlar. Então, lindeusa, eu sugiro a você que comece a escutar mais, a caminhar desperta, como eu sempre falo para vocês aqui, e abrir mais a escuta, a treinar essa escuta. Quando você começa a treinar a tua escuta interna, você vai estar muito mais conectada com o teu cliente, com o ambiente, com todos os elementos que vão ajudar você a ser cada vez mais assertiva, direta com o teu cliente, para você poder trazer a melhor solução para ele. E obviamente ele vai ficar muito feliz com o que você vai propor e vai trazer e vai te trazer outros clientes e a roda vai girar muito mais fluida, muito mais gostosa. E outra, você vai cuidar muito melhor do teu tempo. Porque quanto mais assertiva você for, mais eficiente você for no teu trabalho, você vai ganhar tempo, seu tempo, e você vai valorizar ainda mais o tempo do teu cliente. E o tempo é a moeda mais importante que a gente tem na vida, certo? Seja encarnado ou não, nós como espíritos, o tempo é uma bênção e a gente precisa cuidar muito dele, ok? Um beijo, lindeusa! Ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações, e dúvidas, comentários, me manda aí, porque eu adoro receber e eu vou estar conectada e eu respondo com muito amor e carinho, tá bom? Vamos juntas aqui nessa conexão, nessa corrente de amor, e compartilha esse vídeo se te serviu, se você sentiu que te serviu, compartilha com outras lindeusas aí, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Beijo gigante, amo você, até mais.